Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual do Discipulado Caminhando com Cristo, da Missão Semente. Eu sou o pastor Eliomar e essa é a nossa segunda aula. Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui no card para que você assista. Essa primeira aula foi dividida em 3 vídeos. O primeiro vídeo, quem é Jesus? O segundo, por que eu preciso conhecer Jesus? E o terceiro, como eu posso conhecer Jesus? O tema dessa nossa segunda aula é como eu posso ser salvo? E essa foi uma pergunta que o carcereiro fez para Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só o que Paulo vai responder. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Também este é o questionamento do jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Na nossa primeira lição, nós vimos na Bíblia que a Bíblia deixa bem claro que todos nós somos pecadores e precisamos da salvação. E Jesus é o único meio pelo qual podemos ser salvos. E não há outra forma. Leia comigo lá em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem e Deus. Não existe outro mediador. Não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, senão somente por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum outro caminho, somente Jesus. Então, qual é a nossa condição sem Jesus? Bom, a nossa condição, primeiro, é de perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em segundo lugar, a nossa condição sem Jesus é de escravos do pecado. João capítulo 8, versículo 34, Jesus ele respondeu o seguinte: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz que nós temos a redenção e a remissão dos pecados através do sangue de Jesus. A nossa terceira condição sem Jesus é que nós estamos mortos no pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em quarto lugar, nossa condição é de filhos da desobediência com a ira. Olha só Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A nossa quinta condição sem Jesus é de inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A nossa sexta condição sem Cristo é que nós estamos em trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essas são algumas condições em que o homem se encontra sem Jesus. Fica aqui uma pergunta: será que realmente precisamos de salvação? E aí, o que você acha? Nós precisamos de Jesus pelo menos por 3 motivos. O primeiro motivo: Deus trata o pecador que não se arrepende com grande severidade. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse texto pode parecer pesado, não é verdade? Mas note o seguinte: o inferno ele não foi feito para o homem e nem o homem feito para o inferno, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas este é o fim de todos os que rejeitam
a graça salvadora que há em Cristo Jesus. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Só aquele que é salvo tem entrada no céu garantida. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só o salvo pode servir a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu vou deixar duas figuras. A primeira figura mostra o homem distanciado de Deus por causa do pecado. O maior problema do homem é a sua separação de Deus. O homem não foi criado para estar separado de Deus, mas para estar junto a Deus. Mas o pecado colocou essa separação entre o homem e Deus, gerava no homem a morte eterna. Porque Deus é vida, e longe de Deus só existe morte. Então o homem estava sentenciado à morte eterna, a viver separado eternamente de Deus. Jesus, ele veio reconciliar o homem com Deus. Então Jesus, ele é a ponte que nos aproxima de Deus. E através de Jesus, então, nós temos a vida eterna. Não adianta você querer usar outra ponte. Então Jesus é nosso mediador, ele é nossa ponte entre o homem e Deus. Não existe outro mediador, não existe outra ponte. Não adianta você querer colocar a religião como sua ponte para que você possa ter contato com Deus. Não adianta você querer colocar homens como seu mediador entre Deus, porque todo homem é pecador, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não adianta você colocar dogmas, crenças, como uma ponte para você chegar a Deus, somente através de Jesus Cristo. Ele é a ponte que reconciliou o homem com Deus. E hoje nós deixamos a morte eterna para viver a vida eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que significa receber Jesus? Receber Jesus é receber o dom de Deus, a vida eterna. Receber Jesus é receber o livramento da condenação. Receber Jesus é receber a adoção de filho e fazer parte da família de Deus, onde nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Olha só o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fica aqui uma pergunta. Então não são todos filhos de Deus? Não. Todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas filhos, somente aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A salvação não é apenas uma decisão que você faz um dia, mas é uma nova forma de viver. É um viver diário com o Senhor. É ter comunhão com o Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. É uma decisão diária que nós devemos tomar, é um processo. Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Bom, a salvação é para todos. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Veja,
a todos, não somente alguns, mas a todos. Porém, note o seguinte, todos que a recebem. João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que era seu e os seus não receberam. A salvação é atribuída somente a Cristo, ele é o pioneiro da salvação. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então note que a obra salvífica é exclusivamente divina e não humana. O homem nada pode fazer para ser salvo, a não ser aceitar a obra realizada e consumada por Cristo. E isso não é mérito humano, é mérito totalmente divino. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Eu quero finalizar a primeira parte dessa aula falando daquilo que não é salvação. Salvação não é ter uma religião. Salvação não é frequentar ou tornar-se membro de uma igreja local. Uma coisa é pertencer a uma igreja local, outra é pertencer à igreja. Salvação não é apenas ter e ler a Bíblia. Salvação não é apenas professar um credo religioso. Ser salvo é muito mais que adotar, seguir e abraçar dogmas. Salvação não é apenas praticar as boas obras. Mateus capítulo 7, versículo 12. Boas obras não salvam. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Salvação não é apenas aspergir água sobre a cabeça de uma criança que não tem a capacidade de entender o que é o pecado, nem de se arrepender e crer para a salvação. Marcos capítulo 16, versículo 16, a parte A do versículo. Veja também Romanos capítulo 10, versículo 9. Salvação não é apenas batizar um adulto. Batismo não salva. O batismo é uma consequência de quem já é salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16, a parte B do versículo. Salvação não é apenas confirmar um adepto de uma confissão religiosa. Salvação não é apenas participar da ceia ou da Eucaristia. Salvação não é ter um código de conduta, um bom testemunho. A pessoa que tem uma boa ética não quer dizer que ela é salva. Uma pessoa pode se enquadrar nesta lista e ainda assim não ser uma pessoa salva. Somente através de Jesus, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e o Espírito Santo ele vem fazer morada na sua vida, então começa um processo de transformação, de regeneração, de santificação, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então esse processo é uma ação direta do Espírito Santo na vida daquele que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Até a próxima aula e que Deus abençoe a sua vida.